tínhamos pensado lançar o livro no Museu Nacional Soares Reis. Explico qual era a razão da escolha. Compreendem que, se eu invocasse até o facto de, neste momento, ser candidato, nenhum edifício público me podia ser recusado por lei, a não ser que se desse o caso de estar ocupado, ou houvesse outra ocupação e mesmo assim teria que ser sorteado. É o que diz a lei, mas eu não estou aqui como candidato, estou como autor. Já escrevi muitos livros, não é a primeira vez que o faço, e não encontrarão nenhuma referência no livro a qualquer coisa que tenha a ver com a campanha eleitoral. E, portanto, mas eu entendi que num edifício da cidade não o devo fazer. E reparem, outros tenho feito. Não teríamos problemas em fazer na DEMAG, numa altura da Feira do Livro. Entendemos que não devíamos fazer. Não parecia bem. Ninguém entenderia. Entenderiam que nós não poderíamos ter as pessoas que aqui temos numa livraria do Porto. A única que tem capacidade para isto tem uma fila à porta que nós não queremos interromper. E, portanto, também não havia. E, portanto, pensamos que deveria ser no teatro, no Museu Soares Reis, onde têm sido lançadas imensas obras de caráter político. Algumas, recentemente, sobre António Ferro, sobre Mota Pinto, há mais algum tempo sobre Artur Santos Silva Pai. É normal naquele auditório fazer. E tivemos o cuidado de nos certificar que não estaria ocupado nesse dia, mas nós também tínhamos flexibilidade de datas, aliás, até tínhamos pensado 2 dias antes. E contactamos as autoridades responsáveis pelo museu, foram extraordinariamente amáveis, nos disseram imediatamente que por eles sim, a Maria João disse imediatamente que sim, sem problema. Naturalmente, a única coisa... E foi pedido em nome do cidadão Rui Moreira, que é o que eu sou, ao fim e ao cabo, serei sempre, gostem ou não gostem. Para grande surpresa nossa, foi-nos comunicado que a Direção-Geral do Património Cultural recusou, proibiu que este livro fosse lá lançado. E eu queria dar aqui uma nota, numa cidade que tantas vezes fala da liberdade, mas em que alguns se esquecem da liberdade. Até porque a responsabilidade dessa Direção-Geral, por acaso, até é de uma pessoa portuguesa. Que é de uma pessoa portuguesa. A quem eu até há pouco tempo até dei responsabilidades no município. Mas até admito que lhe tenha sido imposto isso. Não interessa. A verdade é que o facto de eu ser Presidente da Câmara não me retira nenhum direito, não me dá direitos acrescidos, eu não invoquei nenhum direito acrescido, mas não me pode retirar nenhum direito. E, portanto, queria deixar esta nota que considero que este foi um veto político. Não tenho outro nome para lhe dar. E, portanto, fiquei muito feliz quando o ACE Teatro de Bilhão nos resolveu um problema que nós tínhamos em mãos, que era não ter um sítio adequado para lançar o livro. Devo dizer que este auditório é fantástico, é magnífico, é ótimo, funcionou, mas resulta esta opção também daquilo que foi um veto político. E estas coisas são o que são. Porque muitas vezes, e agora começo a entrar no tema do livro e no tema do medo, se quiserem. Quando nós... Porquê é que nós escrevemos livros? Ou porquê é que nós temos opiniões? Ou porquê é que nós escrevemos isto? Ou porquê é que nós escrevemos aquilo? Em primeiro lugar, eu queria fazer aqui o elogio ao papel. Quero fazer o elogio ao papel. Ao fazer o elogio ao papel, estou a fazer, obviamente, o elogio ao livro, mas também estou a fazer o elogio aos textos que se publicam em papel. Porque hoje, como o Miguel no fundo aflorou, e isto é um atentado à nossa liberdade, tudo é mais ou menos feito e escrito em internets, em Facebooks, em que subitamente se criam apagões. E as pessoas corrigem textos, e textos que estavam escritos, as pessoas adequam às circunstâncias. E depois o que é que acontece? Torna-se arma de arremesso. Vocês não encontrarão neste livro nenhum ajuste de contas com ninguém. Mesmo relativamente à Mariana Mortágua, com quem eu me meto por causa do célebre imposto de Mortágua, acho que fui eu que lhe pus o nome, não encontrarão, é apenas uma divergência de princípio ideológico, mas não tem nada a ver com os insultos que hoje encontramos nesse mundo, que começamos a encontrar nos Facebooks, nas redes sociais, e que depois transbordam também para os jornais, sabem onde? Para os jornais, nas versões online, nas caixas de comentários. Absolutamente insultuosas para todos, para todas e para todos. E, portanto,
Este é escrever hoje um livro, mesmo que seja um livro apenas de textos já produzidos ou já publicados, com alguma parte nova, naturalmente, é também um pouco isso. O apelo ao papel. Fica escrito. Fica lá. Responsabiliza quem escreveu. É de alguma maneira indelével. Tem esta enorme vantagem. E, portanto, se mais não fosse por isso, eu espero continuar a escrever livros. Eu escrevi a primeira vez Não há Porto Sem Nó, com o Luís Costa, depois escrevi Uma Questão de Caráter, em 2009, depois escrevi O Rumo ao Abismo, em 2011, e depois O Ultimato, em 2013, e no ano passado Tapa Caixa Negra, ali com o Nuno Santos, que não sei onde é que está, mas está por aqui. E agora havia que escrever este livro e, de facto, fiquei muito satisfeito. Eu pensei que ia ter que o fazer um pouco mais tarde, mas depois surgiu este convite do António, ainda bem. E queria dizer o seguinte: é a minha independência que me permite publicá-lo, escrever aquilo que quero escrever e ter a minha opinião que tenho, normalmente, com a frequência com que a tenho. Eu não me sinto inibido pelo facto de ocupar um cargo político neste momento, e ocupá-lo-ei pelo menos até o dia 1 de outubro, de ter opinião. E quando eu discordo da opinião de alguém, lamento muito que essa pessoa que tem o direito a ter a sua opinião entenda que o facto de eu não ter que concordar com ele por ocupar um cargo político tenha que ser crispação. Não é crispação. É apenas o meu direito a ter, e esse não vou perder, o direito à minha opinião. E, portanto, nós também temos que nos habituar a que isto tem muito a ver com as redes sociais, que quando nós não concordamos com a opinião do outro, nós não estamos a exercer nem a calar ninguém, estamos apenas a exercer o nosso direito à opinião. E nós temos direito à opinião e temos que ter o direito à opinião. É isso, afinal, que é o exercício da liberdade. O exercício da liberdade é nós podermos ser politicamente incorretos, podermos dizer coisas, podermos ter desabafos, porque nós vivemos a vida na nossa relação, também disso, também dos desabafos que fazemos. Não temos que estar sempre de acordo. Começamos a viver numa sociedade em que tudo é mais ou menos encaixotado, até a opinião é encaixotada. Ou seja, em que subitamente parece que há coisas que começam a ser tabu. Não sei se já repararam, na opinião, hoje, há muito mais tabu do que havia há uns 10 ou 12 anos atrás. Muito mais. Há muito menos liberdade para nós exprimirmos livremente aquilo que pensamos do que havia há uns anos atrás. E porquê? Porque nós esvaziamos a nossa liberdade nas caixas do jornal, dos comentários, ou nos comentários no Facebook. É como se a liberdade que nós tínhamos e que usufruíamos todos em conjunto, de uma forma livre, mas que era assumida, no fundo respeitadora do outro, através da palavra dita, através daquilo que nós escrevíamos, daquilo que ficava impresso e ficava escrito, nós abdicamos disso para despejar a liberdade no outro lado, que afinal não é a liberdade. Queria dar esta nota, porque este aspecto é um aspecto que me preocupa profundamente. E preocupa-me profundamente porque esse é, como digo, um enorme atentado à liberdade. Também me preocupa muito, e o livro aborda muito esse tema, aquilo que eu chamaria o ovo da serpente. Eu não estou a falar propriamente no livro, no filme, ainda que gosto muito do filme, mas estou a falar numa referência que o António Capelo conhece bem, do Shakespeare, na peça Júlio César, quando o Brutus fala no ovo da serpente. O que é o ovo da serpente? É o fim da liberdade através do medo. Ou seja, a criação do medo como um obstáculo futuro à liberdade. Por cada medo que nós criamos em terceiros, estamos a criar um inimigo à liberdade, que depois se corporiza muito facilmente. E nós estamos a viver tempos muito perigosos, não é apenas em Portugal, não estou a falar especificamente no Porto, acho que em geral estamos a viver este tempo. Mas mesmo entre nós, reparem, quando nós lemos algumas coisas ou ouvimos algumas coisas, o que é que nós notamos? Que se está a tentar criar em nós o medo da vida urbana, acentuando as suas e as nossas inseguranças, suas da vida urbana, nossas dos cidadãos, e também as suas misérias. E assim o que é que acontece? Depois cria-se, a par disto, desconfiança em relação aos políticos. Cria-se a ideia de que as leis
são feitas para alguns. E o facto de começarmos a acreditar, ou alguns começarem a acreditar que as leis são feitas para alguns, leva a que outros utilizem esse facto ou esse argumento para aplaudir quem transgredir dessas mesmas leis. Reparem, é isto que sucede. E depois, se nós deixarmos que tudo isso continue, se continuarmos a dizer mal da política, dizer mal dos políticos, acreditar que as leis não são para cumprir ou que as leis são para alguns, acreditar que os tribunais não são bons, não termos ou não dissermos com sinceridade aquilo que pensamos e continuarmos a escrever de forma anónima os insultos aos outros e a mentir, a ser insidiosa, a permitir que a incida permaneça entre nós, o que é que vai acontecer? Um dia vai aparecer uma solução salvífica. E essa solução salvífica podem gostar ou não gostar, mas podem ter a certeza que não nos dará liberdade. Podem ter a certeza. E é por isso que eu repito, nós não podemos ter medo do futuro, porque se tivermos medo do futuro, mais vale começarmos a ter já saudades do futuro que poderíamos ter. Bom, era isto, no fundo, é isto o resumo do pensamento que encontrarão no livro, depois com os aspectos detalhados que o Miguel já falou. Queria depois dizer que ninguém duvidará, nem ninguém me perguntará porque é que eu dedico o livro ao Paulo Cunha-Silva. Não tenho. Eu acho que quanto menos palavras eu usar, melhor compreenderão. Mas queria, para acabar, porque não vos vou tomar mais tempo, ler aqui uma coisa que o Paulo escreveu. Está aqui no livro que nós fizemos. Vou citar o Paulo. A política, no limite, é isso. É uma antologia de propostas para um mundo melhor e a operacionalização das medidas que nos permitem concretizar esse mundo melhor. Nunca se percebi como seria possível um mundo melhor sem cultura, porque sem ela, as propostas políticas, por mais bondosas que sejam, são planetas sem constelação. São células sem organismo. Ela é, por isso, transversal a toda a prática política. É um cimento suave que se infiltra nos territórios de descontinuidade, nas zonas frágeis e lhes dá robustez. É por isso que nós, no Porto, e este era o meu acordo com o Paulo, mas era o meu acordo, é com todos, enquanto eu cá estiver, nós no Porto não queremos uma política cultural. Talvez se surpreendam. No Porto, a política tem que ser a cultura. E por isso, a cultura tem que ser política, assumidamente, como sempre foi. Para que não tenhamos medo, para que nunca voltemos, como eu disse há pouco, a ter saudades do futuro. Muito obrigado por cá estar.